O que te fez ir para o rumo da arte, né? Quais foram suas inspirações? Cheguei na arte já uma coisa que veio desde criança mesmo, questão de desenhar, de esculpir, de pintar, né? Então desde criança que eu sempre fui fascinado por história de quadrinhos. E aí na minha adolescência, pré-adolescência, eu andei de skate, pichador, e aí tudo isso foram coisas que me ajudou a estar no caminho que eu sigo hoje, assim, da arte urbana, de outras formas de arte. Né? Mas eu tive como inspiração, quando criança, um amigo dos meus irmãos mais velhos. Ele tinha um amigo que era pintor, de quadro a óleo e tal, e foi o primeiro cara que me deu umas diretrizes, que me deu material de qualidade. Então, assim, na adolescência eu tive esse contato com o Ricardo. Hoje é um cara que é daqui de Fortaleza, mas ele mora na Suíça já há mais de 10 anos. E é um pintor, trabalha com tinta óleo e tal, seguiu uma linha clássica, hoje está numa linha mais experimental, e foi um dos caras que me inspirou. Outro cara que me inspirou muito na minha infância foi o Daniel Azulay, que era um cara que tinha um programa de televisão, que ele fazia brinquedos, fazia coisas a partir de sucata de bicho. Ele foi um dos caras também que me despertou muito assim, na minha infância e tem a ver com o que eu faço hoje. Por que idade tu começou a trilhar esse caminho? Cara, desde criança que eu mexo, né? Então, na minha adolescência eu tinha uma revista de quadrinho, eu fiz um curso de animação na Casa Amarela, a primeira turma da Casa Amarela, e aí a minha ideia foi stop motion, então eu fiz vários personagens de esponja, esculpido com tesourinha, acabou que eu nem concluí o trabalho. Também enveredado pela música. Com que idade tu começou? Sim. Pois é, então, assim, profissionalmente, assim, quando eu peguei a coisa mais séria, foi na casa dos 18 para 19. Foi quando eu comecei a trabalhar mais sério no intuito de viver disso, né? Isso é minha profissão. Eu pesquisei que tu começou pichando, foi na verdade nos anos 90, né, e tal. Como foi essa passagem de transição? Transição da pichação, né, para o grafite, para essas artes? Assim, quando criança eu já riscava nas carteiras, já rabiscava no meu caderno, e aí fui crescendo, e aí já passei pelo muro da escola, o muro do fundo da escola, depois fui pra rua, enfim, né? E aí foi quando surgiu o movimento da pichação em Fortaleza, isso no 89, 90. Nessa época, como eu já fazia história em quadrinho, então na minha pichação eu já agregava alguns desenhos. Então tinha um punk, tinha um sapo, que eram personagens que eu sempre fazia ao lado da minha assinatura, né, de pichador. E teve um momento que aí eu pintei, pichei, aí abandonei por um tempo. Mas teve um momento que já aos 17, 18 anos, eu fui morar na cidade do interior, Pacajus. E lá numa bebedeira apareceu uma lata de spray e eu saí fazendo a caricatura de personagens da cidade, rabiscando algumas coisas e tal. E depois disso descobriram que fui eu, dei um bafafá e tal. E depois as pessoas começaram a me chamar para desenhar nos quartos dos filhos, para desenhar nos seus comércios e tal. E aí eu vi que ali tinha algo que podia me dar uma grana, e aí eu voltei para o grafite a partir daí, desse chamado das pessoas que viram meus desenhos que eu fiz nessa bebedeira lá na cidade. Por ser uma cidade pequena, então todo mundo se conhecia, né? E aí eu fazia um desenho aqui, já tinha outra pessoa me chamando para fazer no outro comércio, dentro do quarto do filho, enfim. E aí começou a gerar essa coisa do ganha-pão, né? Do ganha-pão. Você faz trabalhos, né, plástico, musicais, audiovisual. Quais as principais características dos seus trabalhos? Eu gosto muito de mesclar as coisas, né? Tipo, eu tenho uma natureza que é um pouco inquieta. Então, quando eu fico muito tempo num só trabalho, isso às vezes me entorpece, me dá um não quero mais, né? Eu fico de saco cheio. E aí, isso é uma das coisas que me levou a mexer com várias linguagens. Hoje, muitas coisas estão começando a se unir, a estarem num caminho que estão se encontrando e estão as coisas se mesclando. Tá? Então, hoje
estou desenvolvendo um trabalho, atualmente estou fazendo uma pesquisa que é exatamente ligar a coisa do moralismo com o sonoro, né? Então estou brincando um pouco com isso hoje, assim. Pinto faz tempo, trabalho com escultura sonora há um tempo, né? Então são coisas que foram surgindo e eu fui despertando. Outras linguagens eu abandonei, como teatro de boneco, que eu tive um tempo, ser músico mesmo, né? Já participei de algumas bandas, mas hoje eu sou mais um construtor de esculturas sonoras, de instrumentos sonoros, do que um músico propriamente dito. Tem algum trabalho desse que você gosta mais, que te toca, ou são não? Tem, sempre tem uma coisa que é um pouco perturbadora, mas que é a impressão que os trabalhos não estão prontos, né? Que falta alguma coisa, que são poucos que realmente... Mas aí tem a hora que tem que abandonar, porque se continuar, estraga, eu experimentei isso algumas vezes. E às vezes é preciso que se estrague um pouco mesmo. Mas, não sei se eu escutei de alguém, e achei legal. Mas cada trabalho tem o seu envolvimento, tem o seu sentimento, tem os que eu prefiro, sim. Tem algumas pinturas que eu gosto muito, outras eu gosto menos. Escultura sonora tem umas que, poxa, essa aqui ficou bem resolvida, né? Com relação à estética, ao som, né? Outras já são muita estrutura para pouco som, mas por isso que é a escultura sonora, né? Porque permite essa brincadeira, às vezes mais estético do que sonora, às vezes mais sonoro que estético. E às vezes eu consigo encontrar um equilíbrio legal dentro disso, tanto sonoro como estético. Interessante. Qual você considera as suas principais obras ou principal? Bom, eu estou no processo de construção, então eu ainda não tenho uma obra propriamente dita. Estou no trabalho de pesquisa, estou no trabalho de feitura ainda, né? Tem algumas coisas que eu já fiz dentro desse meu trabalho de pesquisa que eu gosto, que me apontam caminhos bacanas, mas qual obra, assim, na verdade é uma obra que está em processo de construção, né? Mas as trabalhar com os tijolos é uma coisa bem legal, né? Que eu já tenho, assim, há um tempo que eu tenho uma segunda parte dessa coisa de mexer com tijolo, de trabalhar outra perspectiva. Né? A questão do tijolo em si, né? Do tijolo, essa brincadeira de sair da parede, de entrar, de ter um movimento, né? Então, o tijolo que voa, tem um monte de coisas do tijolo. Foi um trabalho que me instigou bastante, dentro da linha das esculturas sonoras. A escultura sonora pública é um que eu gosto pra caramba também, que eu acho que resolveu bem, assim, de usar um pouco do simbolismo da sinalização de trânsito, né, e levar isso para uma coisa pública, sonora, né, incorporar um pouco desse mobiliário urbano, transformar isso numa linguagem de intervenção urbana. No grafite também é uma pesquisa que eu venho desenvolvendo há um tempo, de histórico, da imagem, do que ela significa, de como ela sai de mim, de como eu levo ela para o suporte, o espaço que vai receber, né? Porque às vezes um desenho que ele, num espaço ele cabe bem, no outro não. Às vezes tem desenho também que eu faço pensando em ir para a rua, mas depois não cabe, não, isso não vai para a rua. Cada obra é uma obra, né? E essa possibilidade de trabalhar com várias obras me deixa muito feliz, porque eu posso me tranquilizar mais e vou descobrindo outras coisas, né? E hoje eu estou nessa coisa de começar a unir as linguagens, né? De estar em alguns pontos tendo uma interseção, tendo uma confluência, tendo um momento de ligação. Sobre as suas exposições que você fez na Europa, né? Barcelona, Madrid, Londres, como foi essa experiência? Viajar sempre é bom, né? Poder ir em outro país e conhecer outros artistas, conhecer outra cultura, outra forma de ser, outra forma outro clima, né? Outra arquitetura, é muito agradecedor, assim. É uma coisa que eu quero sempre estar podendo fazer. Tem essa questão também de lá fora, parece que o nosso trabalho é mais valorizado que aqui. Parece não, é mais valorizado. Então, hoje eu vendo mais obra para fora do país do que em Fortaleza. Isso é uma realidade que eu vivo.
E é bacana, assim, cada lugar foi uma energia diferente, foram amizades que foram criadas, eu já voltei algumas vezes, enfim, tem uma corrente de pessoas, de amizade, de energia, de coisas que se abrem a partir do momento que você dá um passo à frente e procura um outro caminho, né? A minha primeira ida à Europa foi muito isso, assim, de aprontar um portfólio e ver o que é que poderia surgir, aí surgiu um monte de coisa legal. Foram 3 meses que eu fiquei na primeira vez e abriram assim, várias portas legais. Também teve alguns sofrimentos, né? De você estar em outro país, de não falar a língua direito, de estar em outra cultura e ter em sua casa, então tem esse desconforto também. Aconteceu muita coisa legal, No mais, a experiência sempre é boa, de você poder estar vivendo uma outra cultura e estar experimentando com outros artistas. E é legal, interessante como uma coisa puxa a outra, né? Então, fui em um país que me puxou para outro, artistas de fora já vieram para cá também devido a esse intercâmbio. E isso é muito legal, assim, como uma coisa puxa a outra, né? Eu resisto muito no meu trabalho audiovisual hoje também por isso, porque ele é uma porta que permite um alcance maior. Ok? Então, é isso. Bom, grafite, pichação, o Brasil é o único lugar que existem essas duas palavras, porque nos outros países grafite é uma coisa só, tanto a tag, a assinatura, como o desenho, né? Aqui a gente tem o nome pichação, que nos ajuda a diferenciar um do outro. A ferramenta é a mesma, o suporte é o mesmo, mas as intenções são outras, né? O pichador geralmente está com a caligrafia, ele está com o seu nome, ele está ali marcando o território. O grafiteiro também faz isso, mas ele utiliza de outra linguagem.